Boa noite a todos. Meu nome é Caleb, juntamente com meus colegas a Lara, a Giovana Weckeder e o Luiz Felipe, em substituição ao Abner. Vamos dar início à apresentação da noite com o tema Análise Crítica aos Meios Alternativos de Resolução de Conflito. Para iniciar, eu quero mostrar para vocês que este aqui é o nosso referencial teórico. Nós nos baseamos nesse artigo do professor Eugênio Facchi Neto, onde ele é doutor de Direito da Universidade de Itália, professor titular dos cursos de graduação, mestrado e doutorado da Escola de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Este é o nosso sumário. Nós vamos iniciar desde o risco de uma justiça de segunda classe até a crítica dos direitos indisponíveis ou coletivos. Para iniciar, este trabalho aqui do professor Eugênio, ele foi feito para demonstrar, e explicar os meios alternativos e, além disso, trazer as suas críticas também. No início, ele já mencionou que em 2003 a Universidade de Florença fez um seminário sobre os meios alternativos de resolução de conflito. E lá foi mostrado neste seminário que houve uma grande incapacidade dos sistemas administrativos da justiça civil para poder ir adiante dentro da justiça comum, onde, ao invés de ser satisfatória, estava ocorrendo que muitas vezes ficaria insatisfatória. E essa insatisfação dentro desse sistema da justiça civil, ele se deu não só pela questão de ser lenta, cara, também porque tem um aumento de processos judiciais dentro da justiça comum e, nesse aumento, acaba fazendo com que colapsasse, fazia com que ficasse mais lenta ainda. E a gente vê que isso é um problema de hoje também. E uma dessas consequências que expandiram meios de resolução de conflito foi, como eu mencionei, a duração do processo, os custos altos e a dificuldade de acesso à justiça das pessoas carentes, onde essa questão da duração do processo ficaria muito exacerbada na justiça comum, que demoraria em torno de uns 9 meses, 1 ano para poder ser resolvido toda a questão, todo o litígio, nos meios de resolução de conflito, em 1 mês ou 2 meses no máximo, o problema ele seria sanado. E também há uma questão dessa valorização das partes ativas no processo. Elas tomam suas decisões de escolher quem é o árbitro, o mediador, o conciliador. E nesse modelo tendo essa crescente demanda da justiça comum, surgiu os outros meios alternativos de conflito para poder tentar solucionar os problemas. E com isso, nasce a ADR. Meios alternativos de resolução de conflitos. Aqui ele traz como uma forma simplista, de fazer com que o trabalho de toda a justiça ele seja um procedimento mais simples e mais rápido, que facilita também o acesso à justiça não só para pessoas que detêm determinado poder aquisitivo, mas pessoas que não detêm também. Dessa forma, um dos fatores principais das ADRs ou meios alternativos de resolução de conflito, nessa questão de solução de controvérsias na gestão privada, onde as pessoas vão até órgãos de resolução de conflito para tentar dirimir os seus litígios, E com isso, dentro dessa questão da gestão privada, as pessoas estão mais dispostas a resolver e traçar os seus problemas, para fazer com que haja uma solução nela. E com isso, nessa questão da parte ativa, escolher tanto mediador, árbitro ou conciliador, pode ocorrer com que no segundo slide haja a justiça de segunda classe, fazendo com que se uma parte ela sabe mais sobre direito, sobre a matéria de direito, faz com que a outra parte ela fique, não vou dizer prejudicada, mas ela ganha um prejuízo em si. Escolher um árbitro ou um mediador ou conciliador que não tenha a imparcialidade faz com que pese para um lado também, acabando com a questão da própria justiça, de imparcial. E muitas das vezes a gente não consegue achar a diligência, a conciliação
no meio de resolução de conflito. Aí, a partir daí, entra na justiça comum. Como eu mencionei aqui no próximo slide, risco de injustiça de segunda classe, como o próprio mencionado aqui, desigualdade técnica entre as partes, né? Como eu mencionei. Partes com maior preparo ou recursos podem impor seus termos, né? Aquilo que eu mencionei. Há um risco de decisões frágeis ou parciais, como mencionado. O mediador, o árbitro ou o conciliador, se ele recebe, por exemplo, uma quantia paga por outra pessoa, ele pode escolher, né, dê uma decisão favorável à outra parte, acaba fazendo com que essa imparcialidade ela não tenha, né? E isso pode comprometer garantias processuais, como a imparcialidade do julgador, o contraditório e ampla defesa, né? E essa desigualdade faz com que haja mais informalidade no processo e esse sistema, por mais que ele seja um sistema simples para poder ser resolvido o conflito, para dirimir o conflito, ele acaba que pode ser menos justo também em algumas partes. E pode fragilizar, né, a justiça em si e fazer com que haja menos garantias para as partes ou para uma parte em si. Também tem a falta de despreparo técnico do conciliador, mediador ou árbitro. E vocês até vão se perguntar, mas por que isso é tão importante nos meios alternativos de resolução de conflito? Bom, no judiciário tradicional, na justiça comum, como a gente se refere, juízes, eles passam por um processo de concursos muito rigoroso, passa por uma questão de ética muito rigorosa. E que, se não há essa exigência uniforme nos meios alternativos de resolução de conflito, pode, né, afetar a qualidade de decisão do processo. E vai acabar com o equilíbrio entre as partes. Nessa questão, prejudica não só a confiança, né, e a ineficácia do sistema também. Dessa forma, eu passo minha palavra para Lara. Eu vou falar um pouco sobre a questão da deslegalização e da desformalização. Quando a gente pensa nos meios alternativos de resolução de conflito, a gente pensa numa alternativa diferente para um processo que é muito criterioso, rigoroso, e até mesmo, muitas das vezes, ineficiente, que um processo, às vezes, não chega no fim ou não tem uma solução de fato. Então, isso acabou gerando uma questão de enfraquecimento do papel normativo do Estado e a ascensão desses mecanismos privativos. Quando a gente vê a questão da deslegalização, a gente vê a transferência da resolução de conflitos no campo estatal para o campo privado. Então, as pessoas deixam de requerer a justiça para requerer uma outra forma, que tem a questão da rejeição da cultura de decisão. Porque nesses meios alternativos, a decisão é feita entre as partes, então a vontade das partes prevalece, ao contrário dos fundamentos jurídicos. Então, não necessariamente os meios alternativos, eles focam nos parâmetros legais. Eles podem achar outras maneiras de resolução naquele momento. Então, acaba que gera essa questão da deslegalização. Quando a gente pensa na desformalização, a gente vê na flexibilização dos critérios normativos. Então, eles realmente não seguem rigorosamente os fundamentos jurídicos. Então, às vezes, há uma decisão controversa de acordo com os critérios. Porque muitas das vezes eles não são a mesma decisão que um juiz tomaria naquele caso. Realmente prevalece as partes. E essa situação, ela revela, portanto, o enfraquecimento do papel normativo do Estado. Porque esse Estado, ele deixa de ser o único detentor do poder para decidir essas questões. Então, o judiciário, ele deixa de ser o único meio para poder decidir essa questão. Então, os meios alternativos, eles geram riscos do afastamento dos fundamentos jurídicos, a desigualdade entre as partes, como o Caleb citou, e a falta de controle público sobre esses critérios utilizados nesses meios. Aí é a parte que a gente entra com a questão da fragilidade da parte mais vulnerável. Nessas questões dos meios alternativos, é buscada uma questão mais rápida, mais ágil e menos burocrática. E acaba que essa situação pode comprometer uma das partes, que geralmente é a parte mais vulnerável, as pessoas mais hipossuficientes. Geralmente nessas questões, por exemplo, do consumo, a gente tem, por exemplo, do Código do Consumidor, a gente tem um fornecedor e a gente tem um consumidor. Muitas vezes o fornecedor, ele é uma pessoa que tem mais conhecimento jurídico, que tem mais conhecimento de situações e tudo, tem mais conhecimento no geral, e acaba que ele se sobressai nessas situações, porque entra em acordo das partes, acaba não gerando um acordo ali. Então, a autonomia das partes, ela pode ser apenas aparente.
Enquanto uma parte domina melhor os instrumentos de negociação e tem mais recursos, a outra acaba ficando vulnerável. E ela pode ser compelida a aceitar situações que são desvantajosas para ela. Ela acredita naquele momento ser vantajoso, porque é o que a outra parte está oferecendo, mas acaba que não é, porque ela apenas não tinha o conhecimento. E acaba que entra aquela questão que o Caleb também citou, do conciliador. Do conciliador também não ajudar nessa questão, pela questão de ele também não ter conhecimento, às vezes, ou preferir dar esse espaço para uma das partes. Então, quando a gente pensa nessa questão da fragilidade da parte mais vulnerável, a gente vê o problema que a informalidade favorece quem tem mais recursos e conhecimento. As partes hipossuficientes podem aceitar acordos desvantajosos e a falta de controle estatal, que pode gerar riscos de decisões injustas, como eu falei, a parte dos conciliadores. E isso gera diversas consequências. Uma delas é a questão da autonomia, que nem sempre é verdadeira, e a retirada do conflito da esfera pública esvazia a função protetiva do Estado, porque o Estado ele tem vários fundamentos que protegem essas partes hipossuficientes, mais vulneráveis. Mas a partir do momento que você vai para o campo privado, essas partes elas não necessariamente devem ser seguidas, elas precisam ser seguidas no caso. Então, acaba que o Estado também não tem o poder de impor essas situações, quando as partes estão de acordo com aquela situação. E aí a gente vem para um outro problema também, que é a questão da indústria privada da justiça. Pode-se identificar o surgimento de uma verdadeira indústria privada da justiça, que é quando as pessoas mercantilizam esse meio alternativo de resolução de conflito. Nos Estados Unidos surgiram várias empresas onde elas são focadas em arbitragem e mediação. No caso, eu trouxe duas. A primeira chama American Arbitration Association e a segunda chama Judicial Arbitration Mediation Services. Essas duas, elas são monopolizadas nessa questão de arbitragem e mediação e elas operam com fins lucrativos. E elas muitas vezes cobram valores altos que às vezes não compensa, porque no judiciário também é cobrado um valor alto, na questão que é um processo caro. Mas às vezes as pessoas preferem, apesar do valor, por ser um processo mais ágil. Outro fenômeno que também surgiu é de uma empresa que chama Judicate, que é dos Estados Unidos também, que ela fundou um sistema chamado Sistema Nacional de Cortes Privadas. E essas cortes são instituições totalmente privadas, que julgam litígios como se estivessem num judicial. Nessa empresa, a maior parte dos árbitros e julgadores eram juízes aposentados, e esses juízes, eles trabalham como se fossem juízes do judiciário mesmo. Eles usam togas, eles trabalham sob juramento, eles garantem o contraditório, todo esse tipo de situação. E eles reproduzem esse formato de justiça, então, pública. Entretanto, com uma lógica de mercado. Eles veem os meios alternativos de resolução de conflito como um produto, ao contrário de ver como uma solução. Além de que não há vínculo com o Estado também, como eu havia já citado. Então, quando a gente vê a questão de vantagens e desvantagens dos meios alternativos de resolução de conflito, a gente vê que as vantagens a gente tem agilidade na resolução, a gente tem redução da burocracia, autonomia das partes, confidencialidade nos procedimentos e a especialização em setores técnicos. Entretanto, a gente também vê as desvantagens, que é a questão da mercantilização, da exclusão social, do risco de arbitragem ou acordos injustos, da ausência de controle público ou transparência e de juízes aposentados agindo fora da estrutura estatal, na estrutura privada. A exclusão da população pobre da justiça pública acarreta uma série de problemas. Porque, assim, nas ADRs, lá nos Estados Unidos, eles classificam algumas ações como causas lixos, que eles entendem que não devem ser tratadas no judiciário comum e devem ser tratadas pelas ADRs. O que significa isso? A alta cúpula da sociedade identifica que processos que não interessam a eles, como a Lara comentou, que são os processos consumistas do relação de consumidor e credor em empresas, elas não são tão eficientes na justiça comum, porque a grande maioria dos juízes lá estavam interpretando contrário às empresas, favorecendo as pessoas mais carentes. O que isso acarretou um certo alinhamento desse establishment, dessa elite, para que essas ações, essas causas fossem tratadas nos meios alternativos de resolução. E aí, através desses meios alternativos de resolução, foi possível destacar
três pontos que são muito importantes de serem destacados aqui, que é a desvalorização das causas sociais, onde os casos de consumo, a moradia e trabalho precário são tratados como menores e impedindo o debate público e judicial sobre temas estruturais. Outro ponto também é que, devido ao interesse dessa elite política e econômica, necessitou então frear o ativismo judicial em certas áreas muito importantes. Entende-se também que o acordo entre duas partes é muito menos impactante socialmente do que uma decisão judicial, porque a decisão judicial ela pode acarretar em precedentes, em outros julgamentos, em uma certa doutrina a ser seguida pelo juiz e acaba desfavorecendo a elite. Eles procuraram, como eu disse anteriormente, afastar esses casos lixos da justiça pública e levaram para Informal Justice, que fez com que ressurgissem preocupações que antes surgiram na justiça formal, que é a justiça tradicional, que eram a ausência de formalidades. Porque a ausência de formalidades do processo clássico garantivista fornece a paridade de armas. Já nos meios alternativos, que a gente está estudando, lá eles têm... Quem tem mais dinheiro, quem tem mais poder aquisitivo, consegue impor um acordo com a parte mais vulnerável e impor as suas cláusulas leoninas, tipo, nos acordos e acabar prejudicando as pessoas. O que dá para entender disso tudo? Que a justiça informal é sem garantias, em que há pressão por acordos vantajosos, a falta de assistência técnica e controle estatal, e também o silenciamento político do conflito, porque elas individualizam os litígios coletivos, reduz potencial transformação das decisões judiciais, exemplo da Housing Court de Nova York, que favorece locadores contra inquilinos pobres. Então, por exemplo, uma decisão alternativa causa menos impacto social porque ela não tem, como eu disse anteriormente, não tem o mesmo peso de uma decisão de um juiz togado. Então, aquela decisão ela é definida para aquele caso, só que ela não pode ser aplicada para outros casos porque cada meio alternativo trata de forma diferente. E aí, através disso, ocorre a perda da função pedagógica e política da justiça estatal. Porque, ao transferir os litígios para os meios privados, a justiça deixa de cumprir o seu papel de formar consciência jurídica, produzir precedentes e afirmar direitos. Acordos informais, embora rápidos, não educam nem transformam socialmente. Então, com isso, é possível identificar a ausência de precedentes e jurisprudência, onde acordos privados não geram decisões públicas e também dificultam a evolução do direito em temas sensíveis. O esvaziamento da função educativa, em que a justiça deixa de orientar condutas sociais, e a população vulnerável perde a referência sobre os seus direitos. E a despolitização do conflito, onde os litígios são tratados como meros impasses privados, enfraquecendo o papel da justiça na crítica às estruturas de poder, e o direito deixa de operar como instrumento de cidadania ativa. Então, a forma que está sendo utilizada faz com que os meios alternativos calem a sociedade do seu âmbito social, fazendo com que as decisões que elas participem, não possam ser julgadas nem serem amplamente difundidas na mídia, porque decisões alternativas têm menos impacto social e menos atenção da imprensa do que se fosse por um juiz togado. Aqui eu vou falar sobre as críticas ao uso em direito disponíveis ou coletivos, que são o risco de justiça, o FIS contra acordo, Resnick e Chase, que foram um movimento, a desigualdade entre as partes, Silvestre e Dinamarco, justiça como bem público e o exemplo da Housing Court de Nova York. E já sobre o risco de justiça, os acordos eles podem desconsiderar o interesse público ou de grupos vulneráveis, pois não garantem julgamento imparcial e fundamentado como processo judicial tradicional. O FIS, que é o contra-acordo, foram os acordos privados em relações públicas, como a antidiscriminação, os direitos civis, meio ambiente. Eles enfraquecem o papel transformador do judiciário e podem ocultar injustiça por trás da aparência do consenso. Aí tem Resnick e Chase, que foram o movimento da ADR, que tende a privatizar a justiça, afastando os conflitos da arena pública e impedindo a construção de precedentes e políticas públicas consistentes. Já sobre a desigualdade entre as partes, em causas coletivas, há desequilíbrio estrutural, empresas ou governo têm mais poder de barganha que indivíduos ou grupos sociais frágeis.
O acordo pode refletir essa assimetria e não a justiça. Silvestri e Dinamarco, a jurisdição ela não serve apenas para resolver disputa, mas para afirmar direitos e promover cidadania. As ADRs, ao focarem no acordo, podem negligenciar essa função pública. Aí também tem a justiça como bem público, que são os direitos coletivos, como saúde, educação, moradia. Elas envolvem normas congentes e interesses que não podem ser simplesmente negociados. A DR pode relativizar direitos fundamentais. E tem o exemplo de Housing Court, de Nova York, que foram somente com a atuação judicial formal que foi possível garantir moradia digna a comunidades vulneráveis. As soluções informais não deram conta da transformação social necessária. Então, a crítica social é que a informalidade e flexibilidade das ADRs, que são suas maiores qualidades em certos contextos, podem virar uma fragilidade quando lidam com temas que exigem proteção mais rígidas. Isso não quer dizer que elas possam ser usadas em momentos algum, mas que é necessário muito cuidado e limites bem definidos para garantir que os direitos coletivos e indisponíveis sejam comprometidos. Aí aqui a gente tem as considerações finais. É importante entender que os meios alternativos de resolução de conflitos apresentam um avanço importante, mas não soluções mágicas. Eles funcionam bem para certos tipos de conflitos, especialmente aqueles em que as partes podem negociar livremente e buscam uma solução rápida e menos formal. Por outro lado, quando se trata de conflitos mais complexos, que envolvem interesses públicos, direitos fundamentais ou coletivos, é preciso cautela. Nesses casos, o judiciário ainda é o espaço mais seguro para garantir a imparcialidade, legalidade e proteção dos vulneráveis. Portanto, a ADR deve ser vista como complementar e não substituta da justiça tradicional. O desafio é encontrar o equilíbrio e usar o melhor de cada modelo, respeitando os limites e as exigências de cada tipo de conflito. E aqui são as referências bibliográficas, que foi o livro que a gente leu. E acabou. Muito obrigada. O artigo. Aqui é o QR Code do artigo, para quem quiser acessar.